Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Todo ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Porém, quando aceitamos a Cristo, a nossa vida é transformada pelo poder de Deus. E aí passamos a ter em nosso coração o fruto do Espírito Santo. E, consequentemente, passamos a viver em Espírito e andar em Espírito. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Porém, mesmo aceitando a Cristo como Senhor, não vivendo mais na prática do pecado, a natureza pecaminosa, ela permanece conosco. Essa natureza pecaminosa, ela só será extirpada da nossa vida no dia do arrebatamento, quando o nosso corpo corruptível for revestido do corpo incorruptível, como diz a palavra do Senhor. Então a natureza pecaminosa é a inclinação para a carne. Como disse o apóstolo Paulo, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Pois bem, a Bíblia diz, na carta de Tiago, diz o seguinte: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Ele usa aqui uma linguagem até falando da concepção, como a gente vê na biologia, o espermatozoide fecunda o óvulo, e aí começa a gerar uma vida, e depois de 9 meses nasce uma criança, correto? Então aqui, a nossa natureza pecaminosa, ela permite, infelizmente, não vejo a hora de estar livre dessa natureza pecaminosa no dia do arrebatamento da igreja, mas essa natureza pecaminosa permite que o pecado comece a ser gerado aonde? Na nossa mente, nosso coração. Porém, antes de dar luz ao pecado, nós temos que abortar o pecado. Esse aborto, esse sim, é permitido pela Bíblia. É a espada do Espírito, a palavra de Deus, que nos faz abortar esse sentimento e esses desejos. Como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós entendemos à luz da Bíblia, até o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele disse que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, uma coisa é ter a natureza pecaminosa, repito, todo ser humano tem. Outra é viver na prática do pecado. E outra é pensar em pecar e não praticar. Pecamos por obras, atos e pensamentos. Correto? Perfeito. Mas quando vir um pensamento com relação ao pecado, que todo ser humano está propenso a isso, nós temos que falar: eu tenho a mente de Cristo. Eu quero que o Espírito de Deus venha trabalhar no meu coração e eu não venha pecar contra o meu Deus. Assim que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Também quero dizer, nesse vídeo, nessa mensagem, que muitas pessoas acham que por praticarem a caridade alcançam a salvação. A salvação não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que a caridade não salva? Porque tem pessoas que praticam a caridade, mas também praticam a iniquidade. Pessoas que traem a sua esposa, que traem os seus maridos e praticam também a caridade. Pessoas que têm práticas de relacionamentos ilícitos, antibíblicos, ante a vontade de Deus, e praticam a caridade. Inclusive tem pessoas que praticam a caridade, mesmo praticando furto, praticando roubos e praticando crimes também, praticando a idolatria, entre outras formas de pecado que desagradam a Deus. Então nós vemos que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós, cristãos,
nós não praticamos a caridade para sermos salvos. A carta de Tiago diz: mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras, porque a fé sem obra é morta. Então nós praticamos a caridade porque somos salvos em Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, ainda que eu pegasse a minha fortuna, meus bens, e repartisse entre os pobres, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, finalizo dizendo que quando estamos em Cristo, nós não vivemos mais na prática do pecado. Não pela nossa natureza, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas porque Cristo habita em nós. E procuramos agradar a Cristo em todos os momentos, andar segundo a vontade dele. Como disse Jesus a seus discípulos em João 15, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.